Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nessa manhã de quinta-feira, dia especial, dia maravilhoso, dia que o Senhor nos proporciona para vencermos, para viver o melhor dele nessa terra. Estou muito feliz com meu Deus nessa manhã. Despertei nessa manhã com espírito de adoração, com esse louvor no meu coração, porque Ele vive. E se Ele vive, nós cremos no amanhã. Oh glória! Se Ele vive, nós cremos, nós temos a expectativa de morar com Ele, nós temos a expectativa que Ele está cuidando, que Ele está guiando, que Ele está nos transformando, que Ele está nos restaurando todos os dias para que chegamos a ser varões valorosos, para que chegamos a ser no estatuto de varão perfeito. Oh glória! Assim como o Senhor Jesus venceu a morte, assim nós também venceremos junto com Ele e estaremos com Ele. Glória a Deus, estaremos com Ele, porque Ele é fiel na nossa vida. Ele pode todas as coisas, nós nada podemos. Nós somos limitados, pequeninos, somos uma fagulha diante da imensidão do nosso Senhor. Que Deus abençoe você nessa manhã, que o Espírito Santo encha você de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é perfeito, de tudo aquilo que é agradável, porque estar na presença do Senhor nos faz viver as bondades, a agradabilidade e a perfeição do Senhor. Então estamos felizes nessa manhã, porque Ele nos concede a vida, Ele nos concede o fôlego de vida, Ele nos concede a alegria de estar na sua presença, Ele nos concede força para ministrar, Ele nos concede força para falar, Ele nos concede força para gerar tudo aquilo que é necessário. Que Deus abençoe você nessa manhã. Receba essas palavras da parte do céu na sua vida nessa manhã. Que o Espírito Santo adentre o teu lar junto com esta palavra. Que o Espírito Santo adentre a tua casa, ali no teu trabalho, onde você estiver nessa manhã através dessa palavra. E que você possa sentir o Espírito Santo tocando no profundo do teu ser, junto às juntas e medulas, e que você possa saber que Deus cuida de você. Deus cuida de nós e por isso estamos alegres na presença dele. Vamos lá, 26º dia da nossa campanha. Vamos nos atendo àquilo que Deus está falando, àquilo que Deus tem feito na nossa vida através desses dias. As restaurações que Deus está trabalhando, as restaurações no nosso ser. E hoje é um dia especial, porque mais um dia o Senhor vai falar ao nosso ser. Pegue aí a sua Bíblia, pegue a sua palavra no livro de Neemias. Vamos fazer esse café com palavras diferentes. Toma seu cafezinho aí junto comigo. Deixa Deus usar os melhores momentos da sua vida para trabalhar no seu coração. Um dos melhores momentos da nossa vida é o café da manhã, é quando acordamos, é tomar aquele cafezinho, é despertar para amanhã que se inicia, despertar para um novo dia. Uns se arrumam rápido para o trabalho, outros vão seguindo a jornada, outros dormem até mais tarde. Mas a partir do momento que você abre seus olhos e despertas, louvamos e adoramos porque Ele vive. Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus que mantém-nos de pé, Ele que nos desperta ao amanhecer. E por isso estamos alegres e aproveitamos o melhor momento para falar com Ele, para falar com Deus. Pegue aí Neemias capítulo 6, versículo 10 em diante, vai dizer assim: Então entrei na casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meatabel, que estava trancafiado, e ele me disse: Vem, reunamo-nos na casa do Senhor Jeová dentro do templo e fechemos as portas do templo, porque certamente virão para te matar. Sim, eles virão essa noite para te matar. Mas eu disse: um homem como eu fugiria? Um homem como eu poderia entrar no templo para salvar a sua própria vida? Não farei isso. E discerni que Deus não o enviara, e que ele profetizou contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram para dizer estas palavras. Por esta razão subornaram para que eu atemorizasse, e agindo desse modo pecasse, e eles tivessem o relatório negativo para me difamar.
Lembra-te, ó Deus meu, de Tobias e de Sambalate, no que concerne às suas obras, e também da profetisa Noadias e dos demais profetas que tentaram atemorizar-me. Assim, pois, a muralha foi terminada no dia 25 do mês de Elul, depois de 52 dias. E aconteceu que quando todos os inimigos ouviram a respeito disso, e as demais traições vizinhas, temeram e se lhe descaiu o semblante, pois reconheceram que esta obra foi realizada com a ajuda do nosso Deus. Naqueles dias, alguns dos nobres de Judá enviaram muitas cartas para Tobias, e as cartas de Tobias chegavam até eles, porque muitos em Judá lhe juraram fidelidade, porque ele era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã tomara por mulher a filha de Mesulão. E também falavam na minha presença de suas boas obras, e as minhas palavras eles levavam para eles. E Tobias continuava enviando cartas para me atemorizar. Pois é, nessa manhã o inimigo aqui toma de usar com temor contra Neemias. Ele quer atemorizar Neemias, ele quer aterrorizar, ele quer pôr medo. O inimigo sempre vem querendo pôr medo na nossa vida, e às vezes por coisas que a gente nem imagina. Vamos ministrar um pouquinho aqui em cima deste texto que eu li. Aqui nós vamos ver que ontem a gente viu que eles inventavam mentiras, né? Tobias enviava cartas para Neemias falando coisas que eram inverdades, que eram mentiras. E Neemias não se deixou levar. Neemias disse que Deus fortaleceria as suas mãos para terminar a grande obra. Então hoje nós vamos ver que ao dado momento vem um dos profetas de Jerusalém e chama Neemias, e Neemias entra na casa desse profeta. Então ele começa a profetizar trancafiado dentro de casa, atemorizado, né? Atemorizado, dizendo que era para Neemias se esconder no templo de Deus. Por quê? Porque eles viriam matar Neemias naquela noite, e que era necessário que ele se escondesse dentro do templo, que ele se trancafiasse dentro do templo. E então Neemias disse para ele: mas eu vou fugir do meu inimigo e ainda dentro do templo do Senhor? Jamais farei isso para salvar a minha própria vida. Porque Neemias sabia que se Deus quiser salvá-lo, que se Deus quiser livrá-lo, Deus livra em qualquer lugar que ele estiver. E assim tinha sido. Então Neemias recebeu ali uma revelação da parte de Deus, porque diz ali no versículo 12: eu discerni que Deus não tinha enviado esse profeta. Deus não tinha enviado Semaías para falar nada para ele. E sim, quem tinha enviado Semaías era Tobias, né? Era o inimigo que tinha enviado Semaías. Eles tinham ali um conluio, eles tinham ali um manejo para acabar com a grande obra, para que a grande obra não se fizesse, porque eles tinham vontade que aquelas muralhas ficassem derribadas, para que eles pudessem entrar e sair, para que não houvesse uma proteção a Jerusalém, que eles tivessem livre acesso a Jerusalém. Então o inimigo jamais quer que você reconstrua suas muralhas, o inimigo jamais quer que você se restaure, o inimigo jamais quer que você se levante, e ele vai tentar de tudo, até profetizar enganosamente, né? A profecia aqui de Semaías era enganosa, não era vindo da parte de Deus, e ele era considerado um profeta. Então nós vamos entender que no meio dos filhos de Deus existe gente que profetiza erroneamente. Existe gente que profetiza enganosamente. Então nós vamos entender que, mas por que Neemias não caiu no golpe de Semaías, na profecia de Semaías? Porque a profecia era dele, não era de Deus. Porque Neemias estava atento, Neemias tinha uma conexão com Deus. Neemias tinha sabedoria, ele sabia para que ele foi chamado. Ele tinha certeza do que Deus tinha chamado ele para fazer.
e que o inimigo ia tentar de todo jeito impedir que ele reconstruísse, impedir que ele restaurasse aquela cidade, que ele restaurasse a Jerusalém. E nós vamos ver aqui que eles subornaram a Semaías. No versículo 13 vai dizer que eles subornaram para que ele atemorizasse Neemias. Muitas vezes o atemorizamento, o temor que alguém tenta colocar na gente, às vezes ali no nosso meio, junto a nós, ele vem do inimigo. É algo comprado, é algo preparado para você desistir. Esse temor, ele vem quando esse temor está junto, porque ali Semaías estava junto a eles, naquele lugar, em Jerusalém. Então ele vem colocar temor no coração de Neemias. E quando estamos atemorizados, não vemos direito. Quando estamos atemorizados, não observamos realmente as coisas que estão acontecendo. Quando estamos atemorizados, nós nos deixamos levar pelo medo, né? Nós nos deixamos levar por aquilo que vem do nosso inconsciente, do nosso cérebro. Nós nos deixamos levar por aquilo que nós nos deixamos tomar por ansiedades, nós nos deixamos tomar por várias coisas que acontecem no nosso corpo e o nosso cérebro responde de uma forma negativa. O terror aqui, no caso eles falando do inimigo, faz com que ele poderia ter reagido de várias formas, né? E tomado uma decisão precipitada e errada. Mas não, ele estava debaixo das potentes mãos do Senhor. Ele tinha e ele sabia quem tinha mandado ele restaurar, quem tinha mandado ele fazer a grande obra. Nós vamos ver que aí ele ora novamente, né? Ele ora novamente, lembra-te, ó Deus. Ele gosta muito, Neemias, de falar, lembra-te, ó Deus. Porque se você tem feitos diante da presença de Deus, você usa esses feitos para chamar a atenção do Pai. Então ele diz, lembra-te, ó Deus, de Sambalate e Tobias, do que concerne as suas obras, do que eles têm feito. Né? Ele não tinha ódio de Sambalate e Tobias, ele tinha ódio das obras, ele não gostava das obras que eles faziam contra ele. Então ele coloca as obras de Sambalate e Tobias aí no tribunal de Deus, né? Como juízo de Deus. Ele diz, lembra-te, ó Deus, das obras de Sambalate e Tobias, que eles têm feito. Então, se você tem obras na presença de Deus, se você tem obras feitas, se você tem, né? A gente às vezes usa essa palavra crédito, né? A gente não tem crédito, né? Mas se você tem um créditozinho com o Senhor, quando você for orar, que alguém estiver te afrontando, te amedrontando, coloca aí, lembra-te, ó Deus, das obras dessa pessoa. Lembra-te, ó Deus, dessas obras e vê se elas são justas perante ti, Senhor. E assim ele fez, ele ora, né? E ele coloca aí os profetas e as profetisas que profetizavam contra eles. Pois é, Jerusalém estava derrubada, estava destruída, ninguém pôs a mão em nada, mas de repente vem alguém para reconstruir e aí se levanta a profeta, a profetisa, se levanta todo mundo para profetizar ainda terror, né? Profetizar terror. Então nós vamos ver que depois de 52 dias a muralha foi reconstruída. Com terror ou sem terror, com atemorizamento ou não, ele reconstruiu, ele não parou a grande obra. E quando eles ficaram sabendo que a grande obra tinha sido feita, eles não tiveram jeito. Eles foram ter que reconhecer que a obra vinha com a ajuda de Deus, que a obra estava sendo realizada com a ajuda de Deus. Mas algo muito importante que tem aqui nessa parte é que de tudo isso que aconteceu, é porque eles falavam na presença de Neemias e tudo que Neemias falava, eles levavam para a presença de Tobias. E Tobias falava lá e eles traziam o terror para cá. Então existia uma fofoca muito grande, né? Existia uma fofoca neste meio deste povo que levava e trazia as conversas, os maus costumes. Então que nessa manhã nós podemos ter muita atenção com a língua do outro e também com a nossa. Que nós possamos cuidar naquilo que nós falamos, cuidar naquilo que nós proferimos e cuidar naquilo que nós levamos para os outros. Então, nessa manhã, que Deus abençoe sua vida, que você tenha um dia abençoado com esta palavra, tendo atenção que a grande obra não parou, mediante o temor que o inimigo tentou colocar no coração de Neemias, mas ele estava decidido em Deus, ele estava também conectado com Deus e teve o discernimento necessário na hora necessária. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.